Pixalis, Sin Invader, Homem-Aranha. Yes! Yes, yes, yes! Yes! Como você já deve saber, essa altura do campeonato, segunda-feira teve um evento aqui em São Paulo com direito a muitas filas, entrevista por Skype com Andrew Garfield e Emma Stone, fazendo coraçãozinho com a mão, e a primeira exibição no Brasil do filme O Espetacular Homem-Aranha. Analisar esse filme sem fazer comparações vai ser muito difícil, porque o original foi lançado há mais ou menos 10 anos atrás. É muito pouco tempo para um reboot. É inevitável, mas é injusto você analisar esse filme pensando num filme que já aconteceu milhões de tempos atrás. Quem gosta muito do primeiro Homem-Aranha vai ficar um pouco decepcionado com esse, porque esse filme não traz nada de muito novo assim para a história do Cabeça de Teia. Agora, se você é fã dos quadrinhos, provavelmente você vai gostar mais desse Homem-Aranha. E eu falo provavelmente porque eu não te conheço, não sei quem você é, não posso afirmar por você. Mas eu posso afirmar por mim que eu gostei muito mais do Espetacular Homem-Aranha do que o Homem-Aranha original com Tobey Maguire. O grande responsável por isso é o Andrew Garfield. Ele é o Homem-Aranha, não tem discussão, não tem comparação. Muita gente tá falando que o Tobey Maguire vai ser pra sempre lembrado como Homem-Aranha. Não, não vai. Desculpa, o Andrew Garfield é muito melhor como Homem-Aranha. Ele tem a graça necessária pra ser Homem-Aranha. Ele tem o charme necessário pra ser Homem-Aranha. Ele é meio nerd, mas ao mesmo tempo ele é um cara que você vê que é um cara legal. E ele é todo espertalhão, engraçadinho e tal, e muito bacana. Inclusive, apesar do roteiro do James Vanderbilt e mais um monte de gente ter escrito um bom Homem-Aranha, grande parte da graça dessa versão é o Andrew Garfield. Na entrevista que ele deu pra gente depois do filme, ele deixou claro que o roteiro existia, mas que tanto o diretor quanto os roteiristas deram bastante espaço para eles criarem em cima. E é visível no filme que as coisas mais legais que você vê do Homem-Aranha foram colocadas pelo Andrew Garfield. Os trejeitos do Peter Parker, as piadinhas e os gestos são muito legais. Ele, como um bom fã dos quadrinhos, conseguiu capturar a essência do personagem para levar para as telonas. A Gwen Stacy da Emma Stone é bem diferente da Gwen Stacy dos quadrinhos. Ela é até um pouco mais fácil, eu acho, mas enfim. Mas não tinha como dar essa mistura dar errado. Uma Gwen Stacy interpretada pela Emma Stone não tinha como não ser apaixonante. Então não se preocupe porque ela está ótima no papel. Inclusive também fazer algumas piadinhas que você percebe que são da atriz e não do roteiro, que são bem legais. A química dos dois é inegável, tanto que eles estão namorando na vida real, o que torna tudo muito mais fácil para você acreditar no romance dos dois. Aliás, as relações humanas desse filme são muito boas. Você acredita muito na relação entre o Peter Parker e os tios dele. É muito mais triste nesse filme quando o tio Ben morre, apesar de eu achar que a cena não chega no clímax na hora que tem que chegar, que falta aquele momento de cortar o coração e você realmente chorar no cinema, mas você fica muito mais triste quando o tio Ben morre dessa vez. Porque antes disso é construída a relação dos dois, você vê a convivência dos dois, o companheirismo e tudo mais. Necessário para você ter uma conexão com aquela relação deles. E isso é uma coisa que mesmo quem não gosta de 500 dias por ela não pode negar, eu inclusa. O diretor Mark Webb sabe construir relação de uma maneira bem legal, e ele usou isso muito bem no Homem-Aranha. Quando anunciaram ele como diretor, eu fiquei com medo que o Homem-Aranha ficasse uma coisa muito indie, de quem ouve o Weezer e tal. Mas não fica. Ele conseguiu dar a dose certa desse realismo de um adolescente que ainda está no colégio e que vive com toda essa culpa de que o tio morreu por sua causa e que é meio cool, que anda de skate, que tem uma máquina fotográfica analógica, com toda a fantasia de um filme de super-herói, com os movimentos de luta muito bem coreografados, inclusive, que lembram muito os movimentos da Viúva Negra no Vingadores, com bastante coisa de parkour, especialmente quando ele tá vestido de Peter Parker, é bem legal, os dublês são de parabéns. E tem também todo aquele momento patriota dos cidadãos ajudando o Peter Parker, quer dizer, o Homem-Aranha, né, a lutar contra o vilão e tal. Então o filme é uma mistura excelente desses dois elementos, deixando assim tudo muito mais plausível, acreditável, não sei qual é a palavra, porque real não é bem a palavra, mas
você mergulha mais nessa história, você compra mais essa história. Esse Peter Parker e essa Gwen Stacy do Espetacular Homem-Aranha são aquelas pessoas que você quer ter como amigo, que você quer ser. Eles são muito possíveis. E os personagens não são nada rasos, são super dimensionais. O Peter Parker, especialmente, eles conseguiram colocar muito bem essa coisa da culpa dele, dele se sentir culpado pelos pais abandonarem, como toda criança que é abandonada pelos pais se sente culpada. Depois de se sentir culpado pela morte do tio Ben, depois pela criação do lagarto. Ele é uma pessoa que vive com o peso do mundo nas costas, e isso é muito visível no Espetacular Homem-Aranha. O Andrew Garfield é um ator sensacional e ele empresta todo o talento dele pro Peter Parker. Agora, dizem por aí que filme de super-herói só é tão bom quanto o seu vilão, o que eu espero que não seja verdade, porque o vilão do Espetacular Homem-Aranha é meio fraco. O que acontece é que a motivação do Dr. Connors, como ele se transforma em lagarto, aonde ele trabalha, como a relação dele com o Peter, tudo é muito parecido com o Duende Verde do William Dafoe do primeiro filme. E no fundo ele acaba sendo o personagem mais raso do filme inteiro, o menos explorado, apesar da motivação dele ser triste e você se identificar com a motivação dele, você ficar com dó do vilão por vários momentos. Quando ele vira o monstro aterrorizante que sai por aí matando inocentes, fica todo mundo sem graça. O próprio personagem é feio, é estranho. Inclusive tem um momento em que o Capitão Stacy fala que ele não é o prefeito de Tóquio, porque estão falando que tem um lagarto gigante por aí. E essa frase, pra mim, ela usou o próprio filme, porque realmente o lagarto é bem tosquinho, assim. Inclusive, eu acho que o fato de terem escolhido o lagarto pra ser o vilão desse filme foi um desserviço, porque ele torna a comparação entre os dois filmes muito mais inevitável, justamente por ter dois vilões tão parecidos. E o filme não precisava disso. O filme precisava ser completamente independente dos três primeiros. Ele acaba não sendo, já que na origem do Homem-Aranha não se pode mexer, apesar de eles tentarem colocar uma coisinha ou outra diferente, eles podiam ter escolhido um vilão mais estranho ou algo assim para esse filme. E eu acho que inclusive combinaria mais com o clima do filme inteiro. Apesar de, como eu já disse, o filme ser muito bem roteirizado e bem dirigido, tem, lógico, falhas de roteiro. Tem aquelas falhas de roteiro que a gente já sabe que vão existir, que a gente adora no Homem-Aranha, que são, por exemplo, por que a teia dele nunca acaba. Nunca acaba, ele tem um lançador de teias que funciona com um negocinho criado pelo Oscorp, mas que ele nunca tem que recarregar. E também, onde que ele conseguiu uma costureira tão boa pra costurar aquela roupa pra ele? Não é possível ele ser um costureiro tão bom. Se fosse assim, ele devia ser estilista, não um super-herói. Esses furinhos de roteiro a gente até deixa passar, porque eles já são clássicos de super-herói. Agora, uma coisa que incomoda é como no meio do filme é deixado de lado o fato dele estar perseguindo o cara que matou o tio Ben. Eles esquecem completamente disso, apesar de no começo ele ficar insistentemente perseguindo as pessoas que parecem com o cara que matou o tio Ben. E no meio, quando o lagarto aparece, ele esquece, não existe mais esse cara. Só bem no finalzinho do filme que a gente vai ver que ele ainda tem um retrato falado do cara no mural dele pra fingir que ele não esqueceu. Mas assim, eles podiam ter, sei lá, dado uma ligação melhor pra isso aí no roteiro. Mas realmente, tirando isso, eu não vejo outros problemas com o filme. Tanto que a grande maioria das críticas que eu tô vendo, negativas, são de pessoas comparando com o primeiro filme, dizendo que o filme é muito igual. Eu até concordo, eu acho que poderia ser um filme diferente, eu acho que eles podiam ter principalmente escolhido um vilão diferente, com outro esquema, outra storyline pro filme, mas eu acho que eles só optaram por fazer uma coisa melhor do que o primeiro, eles melhoraram o primeiro, especialmente no que consta do personagem principal. O Andrew Garfield é o Homem-Aranha, perfeito pro papel. Eles conseguiram capturar certinho a essência do personagem na HQ, coisa que eles não tinham conseguido nos primeiros filmes. Mas eu não sei também o que as pessoas queriam. Será que elas queriam um Homem-Aranha todo diferentão e que fica dançando por aí loucamente? Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Eu acho que esse filme é uma grande homenagem ao personagem dos quadrinhos. Inclusive, esse filme tem a melhor cena com o Stan Lee de todos os filmes da Marvel. Pra mim foi a melhor de todas, eu adorei a cena com o Stan Lee. Em compensação, existe uma cena depois dos créditos que é horrível.
totalmente desnecessária, que parece que só tá lá pra cumprir a obrigação. Eu, se fosse vocês, nem ficava no cinema pra ver. Você vai ficar, eu sei, mas assim, é desnecessário. Eu tô avisando desde o começo que é desnecessário. Enfim, é isso, eu adorei. Eu achei que é exatamente o que eu queria ver de um filme do Homem-Aranha, finalmente. Eu tô cada vez mais apaixonada pelo Andrew Garfield, cada vez mais apaixonada pela Emma Stone. Eu espero que eles casem, tenham filhos e eu possa sequestrar um filho deles pra mim. E é isso aí. E agora a gente vai começar um quadro novo no Cine Invader. Sim, o quadro se chama Pergunte ao Vader. E foram as perguntas que vocês fizeram no Twitter sobre Homem-Aranha. Eu vou responder agora com alguns spoilers. Então já tô avisando, se você não quer ver, desliga agora. Se não, fica aí para assistir. Então vamos lá. Elton B me pergunta quantos são os vilões. Um só. Só temos um vilão. Especulações para o próximo filme só entre eu e você aqui, hein? Só nós dois, não conta pra ninguém. Eu acho que vai ter a Gata Negra. Eu não sei porquê, mas eu tô desconfiando disso. Diogo LB pergunta: o Connors consegue controlar o lagarto ou é uma dupla personalidade? Isso é colocado de uma forma muito interessante no filme. Como eu disse, esse vilão é muito parecido com o William Dafoe e o Duende Verde. Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando ele é o lagarto, você consegue ver um trabalho de som muito legal, em que você consegue ouvir duas vozes falando como lagarto. Um tom mais baixo, mais e um tom um pouco mais alto. Quando ele é o Dr. Connors, ele consegue controlar ele mesmo, mas ele tá à beira da loucura e ele fala com ele mesmo algumas vezes. Então, é bem parecido com o Duende Verde. Kaina Raimundo perguntou: eu vi no trailer o Peter falando, eu preciso deter ele porque eu criei ele. Como ficou essa relação maluca? Foi boa? Sim, como eu já disse no vídeo, ficou muito legal, mais pelo fato do Peter ter que lidar com todo esse monte de culpa que ele tem, do que essa relação entre bandido e mocinho. No final, até que você vê que é uma relação legal e tal, e tananã, que realmente ele acaba perdendo, que o lagarto acaba perdendo o controle, mas eu acho que ele acrescenta muito mais ao Peter do que a relação dos dois em si. Pergunta do Edu Borges XD: o filme, pela sua crítica, foi uma boa expectativa? Será que terá uma boa concorrência com Dark Knight? Eu, Vitória Salles de Oliveira Fernandes, pessoa física, acho que esse ano não tem pra ninguém. Esse ano é do Batman, não tem pra ninguém, não vai ter concorrência, vai ser o filme com mais haters, vai ser o filme com mais lovers, vai ser o filme mais discutido, o filme mais assistido, acho que a bilheteria vai ser assustadora, eu acho que não tem pra ninguém. Eu acho que o Homem-Aranha fica exatamente na metade entre o Batman e o Vingadores. Ele tem toda aquela realidade, aquele mundo cru que a gente gosta do Batman, mas ao mesmo tempo ele tem muito da fantasia do Vingadores. Eu acho que ele tá bem ali no meio. Eu acho que esses filmes, no final das contas, eles não vão ser concorrentes. Eles vão ser concorrentes por dinheiro, por produtores e tal. Mas eu acho que tem espaço no coração de vocês pra todos esses filmes. No meu eu sei que tem. E a última pergunta do Paulo MP: quais são as melhores expectativas pro filme e o que pode fazer o filme ir por água abaixo? Eu acho que a coisa que mais joga contra o filme é o fato dele ser parecido com o primeiro, dele não ter uma storyline diferente. E eu acho que as pessoas estão querendo muito ver o Andrew Garfield como Homem-Aranha, então eu acho que essas são as coisas que podem provocar da bilheteria e tirar a bilheteria do filme. As críticas falando que é igualzinho ao primeiro e o pessoal que tá falando muito bem da atuação do Andrew Garfield. Então é isso. Se você tem alguma dúvida sobre Homem-Aranha, escreve aí pra mim no meu Twitter ou no Twitter do Pink Vader que eu vou tentar responder sem spoilers. Dentro da medida do possível, lógico. Espero que vocês tenham gostado desse Cine Invader, desse quadro novo. A gente se vê semana que vem. Tchau!